Só aguardando mais um pouquinho, ele já está entrando com a gente e a gente já começa, tá? A Érica está dizendo que não está ouvindo. Malco, você está me ouvindo? Agora sim, Nico. Parece que estava sem áudio, mas agora entrou. Érica, confirma aí para a gente. Boa noite, se você agora nos ouve. Alexandre, boa noite. Muita gente entrando aí. Ah, beleza, foi. Valeu. Obrigado. Bom, pessoal, agradecendo aí a presença ilustre desse nosso professor, doutor em ciência política, professor da PUC Minas, também comentarista da Rádio Tatiaia, então muitas e muitas pessoas, dentre os quais eu me incluo, escutam pela manhã na conversa de redação Malca Marcos, esse andarilho da saúde, né, que se dispôs aí, um cidadão como tantos, a entrar pelo percurso da política. Nós vamos conversar aqui o nosso bate-papo. Bom, muito obrigado, seja muito bem-vindo, tá? E é uma contribuição realmente muito grande. A gente faz essas lives todo domingo aí no começo da noite e normalmente a gente toca algum assunto médico, mas hoje nós vamos fazer aí uma virada importante e significativa com a sua presença. Lincoln, obrigado pelo convite. Prazer estar conversando com você. Sei da sua qualificação e da qualificação da sua audiência. Agora é interessante porque, por mais que a política esteja perto da gente, a ciência política nos ensina muito sobre como é que ela funciona no dia a dia, algumas artimanhas, algumas manhas, alguns golpes que existem por aí que cai quem quer, mas principalmente a certeza que não há transformação da sociedade que não seja através da política. Por isso é um prazer conversar com você e com a sua audiência nessa noite de domingo. Pois é, pessoal, é exatamente o ponto, né? A conclusão que a gente chega é que política parece aqueles televisores antigos, analógicos, que não tinham controle remoto. Ou seja, se a gente não levantar da poltrona e for lá trocar de canal, você vai ficar assistindo um programa que eventualmente não vai lhe agradar. E com um detalhe, né? No caso da política, é um programa que tem duração de 4 anos. E, de uma forma assim, bastante rápida, apenas para contextualizar, introduzirmos aqui o nosso assunto, eu sou o andarilho da saúde, eu tenho uma trajetória, né? Me formei médico há 40 anos, trabalhei como cirurgião geral, como gastroenterologista, como administrador de saúde durante a maior parte desses 40 anos. E há cerca de 12 anos atrás, eu comecei uma outra trajetória um pouco diferente, que foi a trajetória no associativismo médico. A medicina, como as demais profissões de nível superior, elas têm uma regulação por intermédio de conselhos, temos os nossos sindicatos, que cuidam das questões trabalhistas, e temos a associação, que ela é de livre, ninguém é obrigado a pertencer à associação. A associação ela é eminentemente um local de discussão, de ideias, de pluralidade. Ela é focada na questão da melhor evidência científica disponível, né? Lembrando a todos nessa nossa curta introdução que ciência é feita na base da incerteza e acerto e da incerteza e erro, ou seja, tentativa e erro, tentativa e acerto. Sendo que os dois têm o mesmo valor, né? Ou seja, o conhecimento científico do que é possível fazer é extremamente valioso, afinal de contas, dali que nós tiramos o benefício, mas o conhecimento científico devidamente fundamentado sobre o que não se pode ou não se deve fazer também é igualmente valioso, porque ele nos libera ou nos previne de vários e vários riscos, vários danos potenciais. Muito bem, há cerca de 12 anos atrás eu comecei minha trajetória, fui para a Associação Médica de Minas Gerais, dali para a Associação Médica Brasileira e, por último, numa Associação Médica Internacional do continente inteiro. Isso me gerou um grau de exposição, me gerou um grau de conhecimento de política médica do setor de saúde. Em paralelo, também sou produtor rural, então passei a interagir com o setor da produção rural. E, finalmente, nós chegamos num ponto, né, que é exatamente no final do ano passado, quando eu tive o prazer de conhecer o Malcolm, tá? Que eu entendi por bem, aos 62 anos de idade, que eu tinha disposição, conhecimento, maturidade suficiente para empreender um projeto político.
Até então, eu nunca tinha tido nenhum tipo de atuação política que não fosse política da minha categoria médica. Eu nunca tinha tido uma filiação partidária, a primeira vez na minha vida que eu filiei a um partido político, no caso do Patriota 51, foi no dia 1º de abril, data limite para filiação partidária. Alguns pontos muito importantes, eu vou deixar de público aqui meu cumprimento à diretoria, ao diretório do Patriota, porque tudo foi cumprido, né, como, por exemplo, a questão da federação dos partidos, que eu vou pedir um Malco que nos explique, e que teria até maio para ocorrer, e que seria um grande problema, na minha visão, de iniciante na política. E aí, finalmente, estruturamos essa candidatura, e a gente vai conversar um pouco sobre ela. E aí, gente, eu gostaria que a gente fosse o mais interativo possível, porque eu não me vejo como um político. Óbvio, nesse momento eu sou um político, eu sou um candidato político, eu estou imerso na política, como o Malco disse muito bem, a política é que permeia todas as relações sociais e as mudanças. Mas eu não me vejo como aquele político de carreira, até porque, eu falei da maturidade aqui, né? Falei, se você não tiver maturidade aos 62 anos, desista, né? Ou seja, eu acho que já está, até pelo contrário, já está meio passadinho da hora já. Mas, de qualquer forma, a gente tem energia, disposição suficiente para encarar os desafios e as propostas que a gente quer levar a cabo. Dito isso, Malco, então, vamos lá. Dá aí um painel inicial para a gente, né, para a nossa audiência, das pessoas que estão aqui, que porventura se interessem de ingressar nesse campo, como é que é a nossa estrutura, né, político-partidária e, em linhas gerais, o que ela tem de positivo, o que ela tem, vamos dizer, né, de nem tão positivo assim, as eventuais armadilhas, ou até a lógica dela, porque muitas pessoas, assim como eu, lá atrás, em dezembro, tinha muita dificuldade de entender. Vamos lá. Bom, dá para falar 4 lives seguidas, mas vamos começar a tentar sintetizar em uma só. A grande questão da participação política, Lincoln, é o primeiro movimento que o senhor fez, que você fez, de sair do sofá e tentar se colocar à disposição de uma escolha. Esse movimento é muito importante, porque quando o eleitor fica no sofá, e é muito comum ele ficar, mesmo na direção do voto dele, às vezes o eleitor está tão insatisfeito com o que ele vê na política, que ele se recusa a participar, inclusive fazendo a escolha. E quando o eleitor toma essa decisão, em vez de protestar contra ela, o que ele faz é incentivar que a política continue sendo como ela é. Então, o eleitor que não participa é o eleitor que mais contribui para que tudo continue como está. Se você não participa por comodismo, tudo bem. Agora, se você não participa por não gostar, por querer diferente, o pior caminho é ficar sentado no sofá. Então, o primeiro desafio é convencer os eleitores a mudarem. E o segundo é o que você percebeu, que é necessário uma renovação e uma busca daquelas pessoas que já contribuem na política de outra maneira, e eu não tenho dúvidas que na sua trajetória pelas associações de classe você contribui muito na política, porque é importante dizer, a política não é só o que se dá no Congresso Nacional. Quando uma instituição igual a AMB é convocada a opinar sobre um tema que é importante para a sociedade, nós estamos fazendo política. Perfeito. E os políticos ficam atentos a isso, os políticos acompanham isso. E, a partir daí, se pode fazer boas transformações ou más transformações. E aí tem um problema. A política pode melhorar a vida da gente, mas a política também pode piorar a vida da gente de acordo com as nossas escolhas. Então, a responsabilidade do eleitor é grande. E a responsabilidade de quem está se colocando no jogo, como você se coloca, também é muito grande. Agora, é um jogo pesado, é um jogo difícil. É um jogo que anda devagar. As pessoas falam muito em reforma política, numa expectativa que, a partir de uma transformação na maneira de se eleger pessoas, todas as outras reformas aconteceriam naturalmente. Não é bem verdade. A política tem sim problemas, mas nosso sistema não é tão falho, igual muitos dizem. Eu não quero entrar aqui na disputa entre executivo, legislativo e judiciário. Eu quero falar basicamente das formas de recrutamento que nós temos e quais são os problemas desta forma.
No executivo, o recrutamento é mais simples. Cada partido pode oferecer um candidato, esses partidos podem disputar uma eleição coligada e, em geral, despontam-se 2 ou 3 nomes e os 2 mais votados vão para o segundo turno, caso não ocorra a vitória de um no primeiro. Então, um cálculo simples, o mais votado leva. Agora é importante dizer, aquele que levar, aquele que ganhar, não tem o poder de fazer tudo, porque ele tem que governar para aqueles que votaram nele, para aquela maioria, mas é fundamental na política. Nós precisamos sempre proteger as minorias. Quase sempre significa olhar para quem não votou em cada um dos candidatos majoritários. Isso é muito importante. Agora, na eleição proporcional, que é a eleição que você disputa, ela é mais difícil. Primeiro, tem uma invisibilidade. Invisibilidade por quê? No seu caso, por exemplo, são 53 vagas a de deputado. Você concorre com 1.000 pessoas, né? Então nós estamos falando aí de uma disputa de 20 candidatos por vaga. A princípio, você já superou uma disputa bem mais difícil quando entrou no vestibular de medicina. A diferença é que no vestibular todo mundo era igual. Só valia o conhecimento de cada um e o uso da caneta. E na política, ela não é igual. Alguns têm uma visibilidade maior, outros têm dinheiro, outros têm uma estrutura que faz com que ele tenha vantagens. E isso faz, Lincoln, às vezes, que a disputa seja muito mais difícil para uns do que para outros. Exige muito mais o engajamento do eleitor. E no seu caso específico, eu acho muito interessante refletir sobre o seu desafio. Porque há, a princípio, uma ideia que a classe médica, por exemplo, já é uma classe privilegiada e que não precisa de representante. Já há uma ideia, uma falsa ideia, que para fazer saúde basta melhorar o atendimento. Esquece que para pensar a saúde pública é necessário cuidar dos profissionais de saúde. E esquece que um profissional de saúde, atuando de maneira isolada, ele não consegue fazer grandes transformações na maneira de atender outros pacientes, que não a própria ação que ele faz, aquela relação direta com aquele paciente. Perfeito. Mas, quase nunca, né, e não é só na medicina, é em todas as áreas, um profissional sozinho não dá conta de fazer uma transformação na área. E se pensar na saúde, então, você pode ilustrar isso muito melhor, mas para o cirurgião trabalhar, tem o trabalho do clínico, tem o trabalho da equipe, do hospital, da portaria, da manutenção, né, do remédio que chega. É uma cadeia enorme de trabalho, né? Então, o entrar na política, significa não mais pensar no indivíduo e na ação de cada um, mas na transformação dos indivíduos juntos. E aí está a beleza da política. Aí está a beleza. Ela tem uma parte que é feia, tem uma parte que é dessa desigualdade, tem uma parte, das vezes, que se renega a vontade do eleitor, tem um conflito, uma disputa interna dentro da política, que um denigre o outro, que um fala mal de outro, ou seja, a construção pela desconstrução. Mas na política também há o sonho de mudar a vida das pessoas. E nada mais bonito no mundo do que mudar a vida das pessoas. Fantástico, obrigado. Duas observações. Né? Você disse do eleitor que ele não atua na política, ele faz a opção errada, e me chamou a atenção, né, que a abstenção talvez seja a opção mais errada de todas. Acho que isso deixar bem claro para quem nos assiste aqui nesse momento. E um outro ponto importante, que para mim era a coisa mais confusa, eu acho que quem está nos assistindo aqui gostaria também de ver a sua explicação como especialista na área, é essa questão da eleição proporcional, né? Porque de repente a gente não vê o sujeito que tem lá X mil votos e ele fica para trás, e o outro com um pouquinho de voto entra na história. E o caso mais emblemático disso foi quando foi lançado aquele Tiririca lá em São Paulo, que ele levou com ele pessoas para deputado federal com 250 votos, né,
E, assim, um desequilíbrio completo em relação a outros que tiveram milhares e milhares de votos. Esse tipo de coisa não se repete mais, a legislação já mudou até por causa daquele tipo de coisa que ocorreu na época, mas explica um pouco para o pessoal aí essa questão da proporcionalidade, da legenda, como é que funciona isso, a lógica disso, por que isso existe? Por que não é simplesmente o que teve lá 10 votos é o primeiro, o que teve 9 votos é o segundo, e etc e tal? Por que não é linear? Porque a ideia, e essa é uma boa ideia, é uma boa solução, é que política se faz com grupo, não se faz política sozinho. A transformação é coletiva. E a representação proporcional, então, garante a força do grupo. Vamos pensar se fosse só um mais votado. Um candidato que tem 500 mil votos, ele tem direito a uma cadeira, da mesma maneira que um candidato que teve 40 mil votos. Mas, na verdade, aquele que teve 500 mil votos, aquela ideia foi adquirida por muito mais gente, muito mais pessoas optaram por comprar aquela ideia. E como é que a gente compra ideia em política? Clicando na urna. É nesta hora que a gente compra a nossa ideia. É nesta hora que você compra o seu futuro. Então, quando um candidato arrebata muita gente, é normal que ele traga outras pessoas com ele. Mas aí, Lincoln, deveria ser normal. Mas o problema é que os partidos não são tão iguais. O que significa partido na ciência política? Um grupo de pessoas que têm uma ideia em comum. Então os partidos deveriam ter filtros para colocar dentro das suas agremiações pessoas que se parecem na forma de pensar, na forma de ver o mundo, nos apoios. Acontece que alguns partidos funcionam assim e outros não. Aqueles que não funcionam só fazem recrutamento pensando na quantidade de votos que cada um pode ter. Ok. O resultado disso é o quê? Às vezes, quando um deputado puxa o outro, um candidato bem votado puxa o outro, ele puxa alguém que não esteja alinhado com a ideia, com a plataforma do partido. Então, a eleição proporcional ela dá força para o grupo. Então, é assim. Nós temos aqui em Minas, apuramos mais ou menos 15 milhões de votos para deputado. Então, divide isso pelo número de cadeiras, os votos válidos vão dar 12 milhões, etc. Então nós vamos ter assim, cada cadeira de deputado vale mais ou menos 190 mil votos. Mas não é necessário que o Lincoln tenha 190 mil votos. É importante que o partido do Lincoln tenha 190 mil votos. E quando ele alcança este número, ou a cada vez que ele alcançar este número, ele tem direito a uma cadeira. Então, se o seu partido fizer 600 mil votos, vocês terão direitos a 3, 4 cadeiras. E aqueles 4 mais votados dentro do partido terão. Então, às vezes, você pode entrar com... Olha só que legal, em Minas tem 60 mil médicos. Se todos os médicos votarem em você, você terá 60 mil votos. Então, se houver um engajamento na candidatura, esses 60 mil votos não é suficiente para dar uma cadeira. Mas a força do partido, se você ficar bem posicionado dentro do ranking do partido, você terá a sua cadeira. E esse número é um pouco mágico, Lincoln, é engraçado, é até uma coincidência. É muito difícil um candidato não ser eleito com 60 mil votos. Então esse número de 60 mil médicos, é interessante que o desafio então de uma candidatura igual à sua, é que cada médico convença outro médico a votar em você. Ok. Se isso acontecer, se der essa onda de um médico convencer outro médico, que é importante, os 60 mil médicos, mesmo não tendo 190 mil pessoas, conseguem ter uma candidatura. Agora, é claro que os candidatos não agem como uma única estratégia, né? Então, tem também, além das causas, e a sua causa é clara, a primeira delas tem a ver com a qualidade do trabalho do médico, pelas condições, né, de sobrevivência, melhores hospitais de saúde. Agora há também as bases regionais, e aí é uma outra dimensão do que é o papel de um deputado. O sistema distributivo de receitas no Brasil é muito predatório, de certa forma. Coloca muito dinheiro no Executivo Federal e pouco nos governos estaduais. Então, ter deputados atuantes que canalizam verbas para as suas regiões é muito importante.
Então, um deputado ele vai ter dois papéis: fiscalizar o executivo. Junto com a fiscalização vem a canalização de receitas e talvez o mais difícil deles, que poucos fazem. Por isso é importante que se tenha uma trajetória, antes de entrar na política, de transformação na vida das pessoas, que é a qualificação da legislação. Afinal, é o Congresso que propõe mudanças na lei. É o Congresso que legisla. A gente acha que o judiciário que faz leis, não, o judiciário cumpre leis feitas pelo Congresso. Então, quando um parlamentar é qualificado, quando ele já tem uma experiência de atuação para além da transferência de verba, ele faz a diferença no Congresso. E não é muito comum parlamentares qualificados, infelizmente. Por quê? Porque o jogo às vezes é desigual. Qual que é a tristeza de quem trabalha na minha área? É porque a renovação na política se dá mais por espólio do que por pessoas qualificadas. O Sim. que é o espólio? É quando o voto vem de pai para filho, de marido para mulher. Ou seja, é uma renovação que é velha. A Como se, pessoa entra com um jeito tudo antigo. como se Para fosse fazer uma aquilo partida. diferente. E aqui, olha que coisa interessante. A observação da nossa caríssima colega, a doutora Maria Olímpia, dizendo que realmente o médico, o profissional de saúde, além de precisar de ser cuidado, né, porque afinal de contas ele cuida, ele tem que assumir um papel mais ativo nas questões da discussão da saúde, daquilo que é pertinente. Nós temos aqui também duas observações extremamente interessantes, Mauro. Uma delas é do grande amigo vereador lá da cidade de Recife, doutor Tadeu Calheiros, que tem uma candidatura, assim, se você lembrar, a gente estudou as formas, o Malco tem sido importantíssimo nessa candidatura desse andarilho aqui, e das candidaturas que nós estudamos pela natureza foi exatamente o doutor Tadeu, que está aqui dizendo que eu sou um grande representante dos médicos da saúde. Vale a recíproca, meu caro Tadeu, você tem toda a minha admiração e respeito. Da mesma forma, Marcelo Lopes, que foi uma das pessoas que mais lutou contra a Covid no estado aqui, organizou o hospital de campanha, dirigiu o hospital de campanha, e está me dando um dado aqui bem curioso, Mal. Conversou com mais de 100 médicos, no mínimo 30 votos. Então, sigamos juntos, estamos no caminho. Malcolm nos disse uma coisa interessante, eu vou jogar para ele aí, para ele pegar o gancho, que na semana passada, a deputada, perdão, a governadora, o presidente. Mas 75% das pessoas não estavam definidas em relação ao deputado federal. E nessa semana que a gente começa agora, esse número cai para 50%. Ou seja, é uma arrancada brutal. E aí é que a gente tem que fazer valer, né? Exatamente como o Marcelo falou, como o Tadeu falou, como várias pessoas hoje, eu felizmente quase não dei conta de responder todo mundo, Malcolm. Então eu estou achando assim, né, para esse andarilho que começa a sua caminhada, que a gente está no rumo certo. Você tem razão, Lincoln, quando a gente pega, né, assim, o que é a dificuldade da campanha de deputado? É porque as pessoas vêm trabalhando desde o registro da candidatura sua, foi lá em abril, né, no finalzinho, na última data, Sim, e vai construindo uma relação com os eleitores. Mas veja bem, para ser eleito deputado federal, você tem que ter 60 mil votos. É um Mineirão cheio, é um Mineirão de final de Libertadores. É um Mineirão completamente lotado, todos eles apertando o mesmo número. O dilema, então, é que todo candidato sabe que não vai conseguir conversar com 60 mil pessoas. É impossível, durante toda a pré-campanha e campanha, conversar com 60 mil pessoas. sim. Então, o que as campanhas precisam? As campanhas que dão certo são aquelas que conseguem que as pessoas se engajem nela, que as pessoas defendam aquela ideia. Então, aqueles que gostam do Lincoln precisam trabalhar para que o Lincoln seja mais conhecido. E quando ele for mais conhecido, aumenta a chance do eleitor votar nele na última hora. Agora, pior do que o eleitor que fica no sofá, Lincoln, só tem um eleitor, que é o que pega um papelzinho na hora e no chão de alguém que cometeu um crime eleitoral no dia da eleição, jogando as colinhas e vota naquele número sem reconhecer, sem refletir sobre o que ele está fazendo. Então, há dois eleitores que são responsáveis muito pelo baixo resultado da política.
O primeiro é aquele que não participa, que favorece aqueles que já estão no poder. E o segundo é aquele que não faz cálculo, que se recusa a escolher. E na hora acaba votando num candidato sujão que, num ato de ilegalidade, jogou Ok. colinho pela cidade e que produz um mau resultado. Então, qual é o desafio? Conseguir engajar as pessoas, conseguir fazer que elas acreditem no sonho. E para isso, então, o que é chave para conseguir o engajamento das pessoas? A biografia. A gente na política vota num partido. São eles que fazem o coeficiente eleitoral, como eu disse pouco tempo atrás. Mas é a biografia de cada político que vai fazer com que ele seja um político diferente e melhor, ou um político igual ou pior do que os outros. Então o eleitor tem que ter a oportunidade de conhecer a biografia de cada um. Então é importante que aqueles que conhecem cada candidato divulguem para outros para que eles possam acessar aquela biografia e, ao acessar, avaliar se vale a pena ou não. Deixar com que aquela pessoa o represente. E olha, é muito importante. Ter um representante significa alguém que pensa e age por você. Alguém que você contrata, afinal é pago com dinheiro público, para tomar decisões, propor mudanças e fiscalizar o executivo por você. A democracia representativa pressupõe, então, essa passagem. E essa passagem pode se dar por dinheiro, por falta de interesse ou por pessoas qualificadas. Cabe ao eleitor se envolver mais para escolher pessoas qualificadas. Bom, muitíssimo obrigado. Olha, tá muito interessante hoje, porque eu já saudei o meu amigo Tadeu, ele já me deu um ok de volta lá de Recife. Agora, meu grande colega, ex-presidente Benjamin, lá de Alta Floresta, no Mato Grosso, está aí com a gente. Marcelo está aqui dizendo, né, Marcelo, colega, que temos que explodir o nosso Instagram essa semana. Meu caro, vai ser exponencial. Nós vamos que vamos para cima de tudo, tá? E os meus amigos, Henrique, Rosemite, Itaúna, Rogério, IBA fechada com Lincoln, Itaúna. Puxa vida, muito obrigado. Eu acho que assim, a gente tem trabalhado bastante, né? Os colegas de Patos de Minas, de Uberlândia, Monte Carmelo, de Santo Antônio do Monte, Pontes Baixo, Divinópolis, toda a zona da mata. Só tenho a agradecer a receptividade, Vale do Aço, de semana passada, sensacional. É um trabalho que, como diz, de grão em grão, nós lá vamos construindo essa rede de relação, como você bem disse, sabe? Exatamente. A ideia de grão em grão vale para a transformação política e vale para o eleitor, que convencendo mais um, pedindo mais o voto para aquele que ele acredita, ele contribui em muito para a eleição de alguém. Então, por mais que a eleição, o candidato tenha um esforço enorme, você sabe o que é isso, você está vivendo isso agora? Os quilômetros de estrada, as noites mal dormidas, o estar relacionando direto com pessoas e vendo diferentes demandas. E a gente aprende, né, Lincoln? Uma campanha ensina muito para a gente. Ouvir pessoas, você tem o privilégio de ouvir pessoas no consultório na dor. Mas você certamente descobriu outras dores agora. Uma dor que às vezes não está num cotovelo, num braço, num joelho, num órgão interno. Mas às vezes uma dor na barriga, às vezes uma dor na cabeça de algo que incomoda muito em relação. E ver que a gente pode propor caminhos para além da medicina. Eu acho essa experiência que você vive, assim, quem dera todo cidadão pudesse passar por isso um dia na vida, para compreender mais a imensidão que é essa Minas Gerais, a diversidade dos problemas e a importância de pessoas qualificadas. Bom, muito obrigado mais uma vez. E dizer para todos que, de certa forma, Malco, primeiro que eu ouvi isso de outras pessoas, de outros amigos meus. Viver essa experiência é algo que realmente nos enriquece muito. A minha experiência enquanto presidente de uma entidade nacional, no caso a ANB, ela, de certa forma, é semelhante com o que eu vivo agora. Porém, existia aí um foco, um tipo de demanda diferente do que nós vivemos nesse momento, e eu concordo plenamente. Apenas a dinâmica, sabe? A dinâmica me lembra muito, né? E a equipe como um todo, eu vou aproveitar esse momento para agradecer aqui toda a equipe de campanha. O pessoal entendeu, todos entenderam o que nós chamamos de método de imersão, todo mundo literalmente mergulhou de cabeça
São pessoas que a maioria delas eu conheci de janeiro para cá, e é como se eu tivesse convivido a vida toda. Realmente, assim, é muito e muito enriquecedor. E eu acho que é algo que veio para ficar. Eu acho que dessa turma aí que veio para a trincheira com a gente, ninguém vai embora. Não sei se eu estou errado, não. É isso mesmo, a gente vai. Os desafios são grandes. Porque tem uma coisa, Lincoln, que eu acho importante dizer o seguinte: há dois perfis que entram na política. Desculpa te interromper, a Carla Gomes adorou a fala, viu, Mal? Está gerando empatia, essa etapa gera empatia e nos forma enquanto profissionais. Então, acho que legal, você vê que está muito legal mesmo. É isso mesmo. Mas tem duas pessoas que entram na política. Porque alguém aos 62 anos, com uma carreira médica bem estabelecida, que já tenha passado por todos os cargos importantes da representação médica, o que justifica entrar na política? Ou por interesse, que é aquele que quer se locupletar do dinheiro público, fazer dinheiro na política, ter poder na política, e tem gente que é assim, vários entram para isso, ou entram por paixão. E a paixão é a paixão por transformar vidas, é a paixão por transformar realidades, é a paixão por deixar um legado. O seu legado do consultório já chegou, o seu legado na medicina já chegou. Se eu não me engano, você está entrando para a Academia Mineira de Medicina agora, não é isso? Estou me tornando imortal, então Então, podem botar à vontade que vocês vão ter muito tempo para me cobrar, viu, moçada? mas um imortal não pode parar aos 62, né, Lincoln? Então, essa paixão tem que ser colocada à disposição da transformação da vida de pessoas. E qual que é o papel da equipe de campanha? Comprar essa paixão junto com o candidato e, de outro lado, trazer um pouco de razão, um olhar mais externo que faça com que na vida tudo é assim. A gente precisa de paixão para mover, mas sem razão a gente não alcança os resultados. Ok. Então, uma equipe de campanha, ela vai ter alguns apaixonados e alguns que vão trabalhar com a razão. E essa mistura, essa simbiose que gera, é um resultado muito estimulante. Por isso que dificilmente quem passa por que está passando fala que vai passar só uma vez. Um candidato entra na política e não quer mais sair, né? E agora, muito importante, Lincoln, a esse experimento que você está fazendo na sua vida hoje, ele traz duas possibilidades. Alguns poucos terão uma vitória eleitoral, ou seja, vão de fato ser eleito e ocupar um cargo de representante. Aqui em Minas, só 53. 53, Mas perfeito. muitos terão uma vitória política. O que é a vitória política? A construção de uma pauta que seja relevante para ser discutida no Congresso. Ok. E aí entra um outro desafio, que a pauta se torna mais relevante quanto mais votos o candidato tem. Então, a defesa de uma pauta, ela pode entrar no Congresso mesmo com a não eleição de um candidato, quando a vitória é política. Olha que legal. Aqui, ao Matheus Drummond, muito obrigado. Médico sem paixão se torna uma máquina, concordo plenamente, tá? E aí, inclusive, deixa de ser médico, tá? Médico é essencialmente um apaixonado pela vida, pela ciência, pela boa medicina. Político sem paixão é aproveitador. Fantástico. E também cumprimentando, eu estendo cumprimento a você e a todos que estão com a gente aqui agora, porque, afinal de contas, sou um cidadão e essa live é de cidadãos para o cidadão, de gente que é apaixonada e que está aqui nesse começo de noite de domingo, basicamente porque é apaixonado por esse nosso país, é apaixonado por política. Obrigado. Adorei a frase, viu, Marcelo? Adorei mesmo. É isso mesmo. Um cidadão, um político sem paixão é um aproveitador. É isso mesmo. E tem alguns por aí. Tem alguns vários, né? Infelizmente. Você tocou alguns pontos muito importantes, Mal, que é o que a gente chama de assim, o primitivismo, né? A formação do meu caríssimo Mal Camargo é sociologia. Então, é uma pessoa que estuda relações sociais, e, em cima disso, ele se tornou um PhD, né, um doutor em ciência política. Mas eu digo que é fundamental, e para a gente encerrar a nossa conversa, que é bom, acaba rápido, nós precisamos sair, né, dessas nossas primitivas relações sociais, primitivas relações políticas. A política precisa de sair para esse ataque chulo de pessoas contra pessoas
e ir para o campo das ideias, sobretudo para o campo das propostas. É para isso que eu estou na política. Eu não estou na política para estragar a minha vida, eu não estou na política para estragar a vida de terceiros. Eu estou na política para construir naquilo que eu puder construir, para propor naquilo que eu puder propor e seguir a máxima que todo mundo aprende desde criancinha, né? A gente tem uma boca e dois ouvidos. Portanto, se a gente puder ouvir aquilo, as dores das pessoas, o clamor das pessoas, e através da confiança, da delegação do voto, de um mandato, trazer isso para a prática, eu acho que é tão sublime, tá? Na minha concepção hoje, como eu entendo sublime o ato de uma pessoa se entregar na nossa confiança e obter dali a cura, que é algo assim quase sobre-humano, né? Eu encerro, Mal, para te passar a palavra de volta, fazendo minha aquele verso, né, me fugiu aqui, que é sabe lá o que não ter e ter que ter para dar, do Gilberto Gil. A medicina muitas vezes é isso. Você não tem nada, você está no fundo do poço, mas tem alguém ali que espera que você dê alguma coisa para ela. E acho que política também a gente vai conseguir fazer um pouco disso aí, sabe? É isso mesmo. E aí a outra coisa importante, né, é que quando cada um faz o seu papel, quando cada um contribui para a política, uns como candidatos. Tem gente, Lincoln, eu acho que a sua candidatura tem essa característica, que inclusive contribuem financeiramente porque acreditam na causa. Esses são fundamentais. Ele não se dispõe a fazer o que você está fazendo, que você está gastando o seu dinheiro, nós sabemos disso. Né? Por mais que tenha fundo partidário, na política a gente tem que fazer investimentos e não é fácil passar por o que você está passando. Agora tem um apoio de gente que acredita na causa. Esses são imprescindíveis. E é um outro tipo de eleitor que não pode contribuir financeiramente, mas ele é fundamental nas campanhas. É aquele que compra e divulga as ideias. É com este grupo que a gente constrói um país melhor. É com quem se dispõe a ser candidato, com aqueles que dispõem a sustentar uma ideia que é cara e, principalmente, com aqueles que ajudam a levar essa ideia a outras pessoas. E não é pagando gente para balançar a bandeira que se faz isso, não. É com quem compra uma ideia, com quem acredita numa causa. É assim que convence uma pessoa. Você vê uma bandeirinha balançando em algum lugar, te convence a votar num nome? Não, mas alguém te falando da seriedade, das propostas, das boas intenções e da capacidade de transformação de uma pessoa é que a gente vai conseguir ter um Brasil melhor. O Brasil fez avanços, mas ainda há muitos por serem feitos. E parabéns para você que se dispõe a colocar o seu nome para a escolha do eleitorado mineiro. Meus caros, atingimos o limite habitual da nossa live. Impressionante como que passa rápido. A interação foi muito boa. Eu gostaria, os comentários aqui estão muito bons, Malco. Eu estou muito feliz. Te agradecer imensamente. Eu estou vendo aqui vários comentários, só elogios aí, as suas explicações, a sua didática. E dizer para todos aqui que, em relação à política, em relação a tudo isso que o Malco falou, eu sou um indivíduo, né, que me vi há algum tempo, me descobri portador de uma condição essa que ela é incurável. Tá? Eu vou levá-la até o final dos meus dias. E eu torço para que essa condição seja contagiosa, que é a minha fé inabalável no futuro desse país. É isso que me faz ir para adiante, é isso que me fez entrar na política, é isso que me fez fazer aqui essa contribuição, estar aqui junto com todos vocês, ouvindo, aprendendo, tendo aí uma oportunidade fantástica. E os ouvintes da Itatiaia têm toda manhã lá no Conversa de Redação, mas as intervenções do Malco lá, elas são bem pontuais, né? E o programa tem 15 minutos, e aqui nós temos 40 minutos, assim, de uma aula de política, de alguém que tem muita experiência, de alguém que já fez também o seu nome dentro da história da política do Estado e da história da política nacional. Malco, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Estão todos aqui agradecendo. A minha ideia é o sigamos juntos, né? Sem todos juntos realmente não é possível, tá? À disposição de todos. Quem gostou, gente, não deixa de clicar aí, né? Como o Marcelo disse, vamos explodir esse Instagram, Dr. Lincoln Ferreira Oficial. Siga, vão ver as nossas ideias mais a fundo, vamos discutir, vamos propor, vamos discordar se for o caso, nenhum problema, porque é disso aí que a gente aperfeiçoa. Não é não, Mal? É isso aí, Lincoln. Bom trabalho, sucesso e mais uma semana
de trabalho intenso, porque dia 2 de outubro teremos a apuração, o resultado. Eu espero que o eleitor se engaje e faça boas escolhas para deputado estadual, para deputado federal, que é o seu caso. Para senador, o eleitor também não escolheu ainda. Já governador e presidente, ele tem feito mais cálculos. Mas é uma semana de se pensar nos outros cargos. O deputado estadual, o deputado federal e o senador, porque sem eles não acontece a boa política. Pessoal, muito obrigado a todos. Tem algumas pessoas que entraram agora. Meu grande amigo, também uma referência da cirurgia plástica, Cadu Leão, que escreve crônicas maravilhosas toda semana. Tá? Meu colega de colégio, Zé Marcos, entrou em nome dele, todos os itaumenses que nos assistiram aqui hoje. Tá? Meu ex-presidente Paulo Macieira, também hoje cirurgião plástico, uma referência, todos aí, os ex-presidentes, todo mundo que acompanha comigo, tá? E em nome deles, da Olímpia, que manda te agradecer, tá? Muito obrigado a todos. Sigamos juntos, gente. E aí, não deixe de multiplicar essa semana. Vamos todo mundo na paixão. Vamos todo mundo fazer um rastro de pólvora, vamos virar aí um bando de andorinha, uma andorinha só, né? Não vai com uma gotinha apagar um incêndio, mas um bando de andorinhas apaga um incêndio na floresta e a gente vai ter uma política mais decente, mais ética, dentro do que a nossa paixão nos permite, dentro do que nós consideramos que seja a nossa missão. Uma ótima noite a todos. Malco, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Sigamos juntos, gente. 5131, o Andarilho da Saúde. Saúde é com a gente. Até. Tchau.